Olá, seja bem-vinda ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês a parte 2 do capítulo Por que o Sexo Importa, do livro Material Girls, Porque a Realidade Importa para o Feminismo, escrito por Kathleen Stock e publicado aqui no Brasil pela editora Cassandra. Antes de iniciar a leitura, eu gostaria de lembrar que existem várias formas de fortalecer o projeto. Você pode curtir, comentar o que achou dos episódios e, claro, compartilhar com suas amigas. Seu apoio financeiro é muito importante para mantermos todo o trabalho de gravação, edição, revisão e posts dos episódios. Então, se puder, apoie com qualquer valor no Pix mulhereslendojuntas@gmail.com ou no apoia.se/mulhereslendojuntas. Estamos no Instagram, TikTok, Spotify, YouTube e Orelo. Então não esquece de seguir, dar 5 estrelas e ativar as notificações para acompanhar as novidades. Agora sim, vamos para a leitura. O sexo faz diferença na orientação sexual. Uma terceira área em que o sexo faz diferença é a orientação sexual. Pelo senso comum, há uma diferença entre preferência sexual e orientação sexual. Preferências sexuais podem incluir a preferência por loiras em vez de morenas, ou por machões em vez de mauricinhos. No extremo mais exótico, pode até incluir predileções por carros, lustres e aventuras com animais de fazenda. Nada disso, porém, diz respeito à orientação sexual. Opiniões divergem acerca da definição, mas minha explicação preferida afirma que, para uma preferência contar como orientação, deve ser estável em indivíduos, difundida entre a população humana e possui uma série de consequências sociais de relativa importância. Duas dessas orientações são a heterossexualidade e a homossexualidade, definidas em termos de padrões específicos de atração. É heterossexual aquele que, sendo de determinado sexo, sente atração estável apenas por pessoas do sexo oposto ao seu. Por outro lado, aquele com atração estável apenas por pessoas do mesmo sexo é homossexual. Aquele com atração estável por ambos os sexos é bissexual. Para além desses termos, aplicáveis tanto a machos quanto a fêmeas, existem palavras separadas para cada sexo que descrevem orientações homossexuais. Lésbica é a fêmea atraída pelo mesmo sexo. Existem outras palavras que só servem para um sexo, muitas vezes com conotações negativas, como bicha, sapatão, etc. Já prevejo que a descrição incomodará leitores habituados à teoria queer, sobretudo fãs do pós-estruturalismo de Michel Foucault. É um lugar comum considerarem que as orientações, assim como as categorias do sexo biológico para Butler, são socialmente construídas, historicamente contingentes e culturalmente localizadas. Como o estudioso trans Jack Halberstam, à época não trans Judith Halberstam resumiu, com aprovação, abre aspas, numa história Foucaultiana da sexualidade, lésbica constitui um termo para o desejo pelo mesmo sexo, produzido em meados do século XX, no contexto altamente politizado da ascensão do feminismo. Se assim for, então lésbica não pode ser o rotulado transhistórico para toda atividade homossexual entre mulheres, fecha aspas. Minha resposta curta é, embora seja óbvia a necessidade de reconhecer o fato interessante de que, ao longo dos tempos, a atividade do mesmo sexo teve muitos significados e nomes socioculturais e relativamente locais diferentes, ela não foi inventada no século XX. Estou falando de padrões nítidos e relativamente ahistóricos de relacionamento sexual entre indivíduos, não de representações culturais específicas dentro desse padrão. Essa é uma distinção coerente a ser feita. Dizer que uma orientação sexual deve ser estável para o indivíduo não significa que não se possa ter experiências sexuais voluntárias e mesmo prazerosas em desacordo com o padrão. É bastante comum que jovens demorem um pouco para compreender sua orientação, e pessoas mais velhas, às vezes também. Isso é ainda mais provável para gays inseridos numa cultura em que a heterossexualidade é predominante. Uma pessoa homossexual pode estar menos disposta ou até menos apta a identificar pistas relevantes sobre seus verdadeiros padrões de atração. Ou alguém pode apenas ficar bêbado e fazer sexo oportunista com quem estiver disponível, indo contra sua disposição normal. Pode-se fazer sexo com um tipo de pessoa, mas ter fantasias descontroladas com outro tipo. Ou é possível se conectar romanticamente a uma pessoa de maneira que, por um tempo, ela pareça atraente, o que não aconteceria sem a conexão. Estritamente falando, a orientação sexual deve ser entendida em termos do sexo, ou sexos,
pelo qual você teria atração sexual em circunstâncias relativamente autoconscientes, voluntárias e desinibidas, não necessariamente em termos de por quem você está de fato atraído no momento. A orientação sexual é para a vida, não apenas para as festas de Natal. Segundo os modelos mais plausíveis, as orientações sexuais se desenvolvem devido a fatores fora do controle individual. A controvérsia reina sobre se seriam genéticos, ambientais ou ambos, mas de qualquer forma, a heterossexualidade e a homossexualidade não são escolhas conscientes. Cada um gosta de sexo com o sexo ou os sexos de que gosta, e isso parece começar bem cedo na vida. Com base nisso, tentar mudar a orientação de alguém através do que é conhecido como terapia de conversão só pode ser inútil e psicologicamente prejudicial. Hoje em dia, é aceito pelos órgãos terapêuticos profissionais do Reino Unido que há problemas éticos em tentar converter homossexuais. Façamos uma pausa para observar quantas vezes a palavra sexo apareceu nas caracterizações apresentadas de heterossexualidade e homossexualidade, lembrando que estamos falando de sexo no sentido de macho ou fêmea, e não no sentido copulatório, o que pode ficar confuso diante de tantas referências. Para saber a orientação sexual, hétero, homo ou bi, da pessoa A, é preciso saber tanto o sexo de A quanto o sexo das pessoas por quem A sente atração estável. Ao explicarmos por que alguém tem determinada orientação sexual, o conceito de sexo biológico precisa fazer parte da explicação. Por conta disso, talvez faça sentido, embora ainda pareça surpreendente, considerando que o movimento, a princípio, lutava pelos direitos dos homossexuais, que essa concepção de orientação sexual tenha sido rejeitada por organizações transativistas, como Stonewall e GLAAD, que afirmam ser a identidade de gênero, não o sexo, que faz de cada pessoa uma mulher ou um homem. Isso, assume-se, tem consequências para os conceitos de orientação sexual, como gay, hétero, lésbica e assim por diante. Uma lésbica, agora, é entendida como qualquer pessoa com identidade de gênero feminino atraída por outras pessoas com identidades de gênero femininas. Machos humanos podem ser lésbicas desde que tenham identidade de gênero feminina. Da mesma maneira, um homem gay é entendido como qualquer pessoa com identidade de gênero masculina atraída por outras pessoas com identidades de gênero masculinas. Hétero, por sua vez, é definido como uma pessoa com determinada identidade de gênero atraída por alguém com identidade de gênero oposta, embora falar em oposto não faça muito sentido no contexto em que as identidades de gênero devem ser múltiplas, não binárias. Como consequência, o sexo é irrelevante para a orientação sexual. Há, pelo menos, um problema gritante em tudo isso. Se a atração heterossexual fosse direcionada principalmente à identidade de gênero, não ao sexo, seria bastante ineficiente para a continuidade da espécie. Se precisássemos descobrir a identidade de gênero interior de alguém antes de sabermos quem desejar, seríamos extintos rapidinho. Na prática, pessoas tendem a insistir que não se atraem pelo sexo nem pela identidade de gênero, e sim pelo gênero. Dizem ter atração sexual por pessoas femininas ou pessoas masculinas, o que significa pessoas de ambos os sexos com apresentação estereotipicamente feminina ou masculina. Fica implícito que as suposições sobre o sexo da pessoa são irrelevantes para a atração. Mas, para a maioria, isso não pode de fato ser verdade, pois o que conta como apresentação feminina ou masculina muda de acordo com a percepção do sexo da pessoa. Por exemplo, a aparência da modelo Erika Linder lembra muito a de Leonardo DiCaprio quando jovem, tanto que um famoso ensaio fotográfico a caracterizou como Léo de propósito. Enquanto DiCaprio jovem parecia relativamente feminino para o macho, Linder, ao menos no ensaio mencionado, parece relativamente masculina para uma fêmea. Mesmo que Linder e DiCaprio tenham características semelhantes a nível físico, interpretamos tais características de maneira diferente, como femininas ou masculinas, dependendo da percepção do sexo do portador. Assim, mesmo quando você acha que se sente atraído apenas pela apresentação feminina ou masculina de alguém, as percepções sobre o sexo ainda desempenham um papel causal subjacente e significativo sobre essa atração. Esse ponto é reforçado pelas descobertas de uma pesquisa recente, em que 12,5% dos participantes indicaram que considerariam se relacionar com uma pessoa trans. Para quase metade dos entrevistados,
As preferências declaradas sobre com quem exatamente se relacionariam foram descritas pelos pesquisadores que realizaram o estudo como incongruentes. Por exemplo, cerca de 2/3 das lésbicas autodeclaradas do grupo disseram que só namorariam homens trans e não mulheres trans, ou pelo menos que namorariam tanto homens trans quanto mulheres trans. A suposição era de que, de acordo com o lesbianismo entendido em termos de identidade de gênero, lésbicas deveriam excluir homens trans e incluir apenas mulheres trans. Os pesquisadores explicaram os resultados como um indício de femininofobia. Uma hipótese menos complicada seria que lésbicas não costumam sentir atração por pessoas do sexo masculino. Em argumentos sobre a relevância do sexo para a orientação sexual, 3 objeções tendem a surgir bem depressa. Uma delas é bem conhecida. Entre aspas, não dá para ver os cromossomos da pessoa, fecha aspas. É como dizer que você não pode curtir morenas porque não tem como ver os melanócitos que criam pigmento em seus cabelos. Como vimos, costuma haver uma relação confiável entre o sexo e uma variedade de características físicas observáveis e potencialmente estimulantes: aparência, toque, sabor, perfume e sons vocais. Uma segunda objeção é: você está mesmo dizendo que uma fêmea que esteja no relacionamento com uma mulher trans, linda, feminina e operada, não é lésbica só porque ela, nesse caso, sente atração sexual por alguém do sexo masculino, tecnicamente falando? Ou então, você está dizendo que um macho interessado em um homem trans belo, sarado, operado e hormonizado não é gay de verdade? Na verdade, não estou. Em vez disso, direi o que já tive motivos para dizer algumas vezes. Esses casos relativamente incomuns estendem os conceitos existentes a seus limites. Nossos conceitos não foram projetados para isso, e nós simplesmente não sabemos o que dizer, e tudo bem. Há razões tanto para afirmar quanto para negar que se trata de uma lésbica e de um homem gay, respectivamente. No primeiro caso, uma fêmea sente atração sexual por um corpo que parece feminino, pelo menos no exterior, mas esse corpo é produzido artificialmente, não um fenótipo endógeno. O corpo, na realidade, é masculino, não importa o que pareça. No segundo caso, um macho sente atração por um corpo de aparência masculina, mas, outra vez, não é um produto endógeno e continua sendo um corpo feminino. É estranho que um oponente se concentre apenas nesse tipo de exemplo, pois sua própria posição também classifica como lésbicas as fêmeas que, com frequência, desejam homens com corpos masculinos absolutamente dentro do padrão, desde que tenham identidades de gênero femininas. E até chegaria a considerar homens biológicos com corpos masculinos padrão como lésbicas, desde que também tenham identidades de gênero femininas. Presumivelmente, opositores concordariam, por exemplo, que Alex Drummond, uma mulher trans do Conselho Consultivo de Stonewall, que parece não ter feito cirurgia nem tomar hormônios e tem uma aparência inequivocadamente masculina em termos de morfologia, inclusive ostentando uma barba cheia, é lésbica, já que sente atração por mulheres. Em uma entrevista para o BuzzFeed, Drummond diz, abre aspas, eu me identifico como lésbica porque sou do sexo feminino e sinto atrações por mulheres. Estou em um relacionamento sério já há muito tempo, então já tenho dona, mas com certeza atiço a lésbica interior de cada mulher, fecha aspas. Só que isso, com certeza, estende o conceito de lésbica ao ponto de ruptura. Pela regra antiga, Drummond é heterossexual, e presumo que também seja o caso das mulheres atraídas por ela. Uma terceira objeção é acusatória. Por que você quer policiar as sexualidades? Com consentimento, os adultos não podem simplesmente fazer sexo com quem desejam? Minha resposta é, claro que podem, ou pelo menos, no mundo ideal, deveriam poder. Essa objeção confunde uma categorização precisa para fins descritivos com uma proibição. Não estou me colocando como policial do sexo. Cada um pode ir para a cama com o adulto anuente que desejar. O que estou dizendo é que aqueles que, com consistência, mantêm relações prazerosas com alguém do sexo oposto, provavelmente são heterossexuais. Isso não deve impedir ninguém a fazer o que gosta. É apenas uma forma precisa de descrever o que você está fazendo. Não há nenhum julgamento, positivo ou negativo, implícito de qualquer maneira. Eu mesma sou homossexual, vale lembrar. A longo prazo, os efeitos de organizações LGBT como Stonewall e GLAAD basearem a orientação sexual na identidade de gênero ainda não foram devidamente estabelecidos, mas pelo menos 2 consequências começaram a aparecer, ambas negativas.
A primeira é o surgimento de denúncias de médicos que relatam um número significativo de crianças e adolescentes transidentificados atraídos pelo mesmo sexo. Sugestionados pelas mensagens proeminentes divulgadas pelas organizações LGBT, esses jovens parecem estar interpretando seus próprios padrões de atração sexual como um sinal de que têm identidade de gênero desalinhada e orientação sexual hétero. Assim, por exemplo, as jovens do sexo feminino que sentem atração pelo mesmo sexo estão interpretando que são meninos ou homens heterossexuais. A exploração da identidade em crianças não é prejudicial em si, mas a questão se torna muito mais séria quando pais e professores bem-intencionados compactuam com a narrativa acriticamente, tomando medidas que podem incorrer em intervenção medicamentosa vitalícia para alterar o corpo do menor de forma a refletir sua identidade real. Pior que isso, também graças ao lobby de organizações LGBT, como vimos, algumas associações profissionais de terapeutas agora caracterizam qualquer questionamento dessa autonarrativa como uma espécie de terapia de conversão, que é proibida. Portanto, há uma redução significativa de oportunidades para uma criança ou adolescente ouvir interpretações alternativas de seus desejos sexuais. À medida que essas crianças crescem, algumas estão percebendo que, esse tempo todo, eram apenas homossexuais. Uma onda de destransicionados está surgindo, muitos deles lésbicas e gays, e vários expressando pesar pelos medicamentos e cirurgias prescritos, que alteraram suas vidas. Um segundo efeito problemático se refere especificamente a jovens lésbicas, isto é, pessoas do sexo feminino atraídas pelo sexo feminino. Elaborar sua orientação homossexual em um mundo em que a heterossexualidade é a norma pode ser difícil. Para uma jovem do sexo feminino, é bem difícil enfrentar a carga mental de dificuldades enquanto lida com as expectativas da sociedade sobre si. É bastante óbvio que o sexo feminino na juventude tende a ser menos assertivo, mais ansioso e mais ávido a agradar do que o sexo masculino. Essas tendências, inseridas numa comunidade queer em que jovens lésbicas buscam refúgio e camaradagem, e onde mulheres trans também se declaram lésbicas, inevitavelmente resultam em lésbicas, transidentificadas ou não, pressionadas a terem relações sexuais com membros do sexo oposto e, em alguns casos, sucumbindo. Nos últimos tempos, o transativismo proporcionou ao mundo a imagem bastante revoltante do teto de algodão, uma brincadeira com a ideia do teto de vidro encontrada pelas mulheres no mercado de trabalho, mas substituindo o vidro das barreiras invisíveis que impedem a ascensão profissional pelo algodão das calcinhas como material do teto que as mulheres trans atraídas pelo sexo feminino muitas vezes não conseguem ultrapassar. No sentido parecido, em 2016, Verônica Eve tuitou, em referência às relações sexuais com mulheres trans, que às vezes, abre aspas, a lésbica cis consegue superar seus problemas genitais e aí percebe que consegue se virar muito bem, fecha aspas. Em 2019, uma conferência da Universidade de Bridgeton, chamada Ser Gay em Tempos Queer, perguntou, como parte da chamada oficial para trabalhos, abre aspas, como o espaço gay pode ser mais transinclusivo, fecha aspas, e em seguida sugeriu o quarto como um potencial local de inclusão. Também em 2019, a professora e filósofa Amya Srinivasan, de Oxford, em publicação para o London Review of Books, descreveu transfobia como um sistema opressivo que chega ao quarto através do mecanismo aparentemente inócuo da preferência pessoal. Alguns teóricos do direito chegaram a argumentar que as leis em torno do estelionato sexual deveriam ser alteradas, de modo que, por exemplo, um indivíduo trans iniciando o encontro sexual com alguém, enquanto ativa e falsamente clama ser do mesmo sexo que essa pessoa, não possa ser considerado fraudulento. Stonewall parece concordar, argumentando, em 2015, que deveria haver clareza jurídica nos casos de violação sexual mediante fraude para definir a posição legal sobre o que constitui estelionato sexual com base no gênero e garantir que a privacidade das pessoas trans seja protegida. A implicação de tudo isso é que a principal razão para uma lésbica se recusar a dormir com mulheres trans ou um gay com homens trans só pode ser intolerância e aversão a pessoas trans. No entanto, essas posições ignoram uma explicação muito mais óbvia: a orientação sexual, seus imbecis. Com declarações como essas, partindo de indivíduos com credibilidade no campo liberal de esquerda,
Dá para imaginar como deve ser a pressão moral exercida a nível local sobre jovens despreparadas para lidar com isso, especialmente jovens lésbicas. Um ex-participante de um grupo para a juventude trans lembra que, abre aspas, um dia, 3 trans femininos com mais de 40 anos estavam dando em cima dos adolescentes trans masculinos muito explicitamente. Claro que ficávamos desconfortáveis, mas quase ninguém reclamava, só mudavam de assunto ou tentavam envolvê-las numa conversa longe de nós, fecha aspas. Seria bom se esses jovens trans masculinos, isto é, homens trans, ou pessoas que passaram do sexo feminino para o masculino, se sentissem socialmente autorizados dentro da cultura queer a insistir com confiança no fato de possuírem atração pelo mesmo sexo. No entanto, em grande parte, graças às organizações LGBT que supostamente servem para protegê-los, não foi assim que se sentiram. E essa ainda é a situação de muitos outros. O sexo faz diferença para os efeitos sociais da heterossexualidade. Existe mais um aspecto em que o sexo biológico faz diferença decisiva para a vida social. A reprodução humana requer, por assim dizer, a contribuição de um macho e de uma fêmea, esperma e óvulo. Não há como contornar isso. Ser heterossexual não é essencial para a reprodução, mas certamente ajuda a impulsionar as coisas. A heterossexualidade dá ao indivíduo uma motivação pessoal para se relacionar sexualmente com o sexo oposto. E as relações com o sexo oposto tendem a produzir bebês, a não ser que se tenha cuidado. A grande maioria dos nascimentos em todo o mundo são consequência natural das relações sexuais entre o sexo masculino e o feminino, e a grande maioria desses acasalamentos ocorre entre heterossexuais. Em 2019, o Instituto Nacional de Estatísticas britânico estimou que 1.307.000 casais de sexos opostos que viviam juntos no Reino Unido tinham filhos dependentes, em comparação com apenas 3.000 casais do mesmo sexo. A heterossexualidade generalizada é uma característica adaptativa para qualquer espécie com reprodução sexuada, incluindo a nossa. A heterossexualidade é a única orientação sexual que, previsivelmente, envolve duas pessoas com diferenças físicas marcantes entre si. Casais do mesmo sexo são mais propensos a se assemelharem fisicamente numa série de dimensões. Esse fato sobre a heterossexualidade, a probabilidade de envolver dois seres humanos com físicos muito diferentes, tem efeitos econômicos e culturais específicos que a homossexualidade não tende a compartilhar, ou compartilha apenas de forma derivativa, modelando-se a partir de normas heterossexuais. Vou me concentrar em 2 tipos de efeitos em particular. A diferença que o sexo somado à heterossexualidade faz no trabalho. Logo de cara, o fato de que apenas fêmeas humanas e não machos são naturalmente capazes de engravidar e amamentar explica, em parte, como fator em uma história causal complicada, por que o sexo feminino tende a ter menos sucesso profissional em termos de remuneração e promoção. A gravidez e a amamentação afastam pessoas do sexo feminino do local de trabalho, pelo menos por um tempo, e reduzem sua capacidade de executar certos tipos de tarefas físicas. Ambos podem afetar as chances de progressão na carreira, seja pela ocorrência de gravidez ou porque a possibilidade de gravidez é antecipada pelos empregadores. Muitas pessoas do sexo feminino assumem uma responsabilidade desproporcional pelo cuidado infantil e pelo trabalho doméstico em relação aos parceiros do sexo masculino, em parte devido ao legado de hábitos e expectativas formados como resultado da gravidez e da amamentação. Esses fatores também são relevantes para explicar por que, nos casais heterossexuais, a trajetória de carreira da pessoa do sexo masculino tende a ser priorizada em relação à do sexo feminino. No geral, as diferenças biológicas entre machos e fêmeas heterossexuais são parte de uma história causal maior sobre os motivos pelos quais o sexo feminino tende a ocupar vagas de meio período, que exigem menos qualificação e, portanto, oferecem remuneração inferior às ocupadas pelo sexo masculino. O leitor fixado na guerra cultural sobre sexo e gênero precisa entender que eu não estou dizendo que, por exemplo, as diferenças médias salariais entre os sexos são totalmente explicadas pela biologia, muito menos merecidas. É possível negar isso e ainda pensar que as disparidades físicas típicas entre os corpos de machos e fêmeas humanos sejam um fator explicativo, dentre muitos outros. Fatos biológicos estáveis têm efeitos sociais contingentes para cada sociedade,
isso em conjunto com outros aspectos sociais. A sociedade sempre pode optar por mitigar esses efeitos, instigando arranjos e estruturas sociais diferentes. Na verdade, já fazemos exatamente isso na área da saúde e da medicina. No campo em questão, poderíamos, por exemplo, tentar baratear e ampliar o acesso aos serviços de cuidado infantil para que as pessoas do sexo feminino conseguissem trabalhar em período integral. Ainda assim, se escolhermos ou não fazer isso, os fatos biológicos básicos sobre as diferenças físicas entre os sexos continuam sendo parte da explicação geral de quaisquer efeitos atuais existentes. As características sociais do sexo são multifatoriais, como dizem os acadêmicos, mas isso não anula a contribuição da biologia como fator explicativo entre tantos. No passado, responsáveis por políticas públicas do Reino Unido tentaram mitigar alguns efeitos sociais da biologia que pareciam penalizar um sexo em particular. A licença maternidade prevista em lei serve para aliviar o impacto econômico no período do fim da gravidez e início da maternidade. A Lei da Igualdade torna ilegal a discriminação com base na gravidez e na maternidade. No passado, também era reconhecido que, como o sexo feminino em geral enfrenta mais desafios na progressão e promoção profissional, poderia haver recursos, apoio e incentivos específicos, como mentoria, grupos de apoio, sistemas de prêmios e nomeações exclusivamente femininos e assim por diante. E era considerada uma prioridade social coletar dados precisos sobre as diferenças associadas ao sexo no local de trabalho e em casa, buscando monitorar quaisquer padrões de desvantagem para o sexo feminino ou masculino. Nos últimos tempos, no entanto, o transativismo desafiou essas medidas com bastante sucesso. No local de trabalho, apoio e recursos antes dedicados ao sexo feminino, agora, em geral, estão disponíveis para qualquer pessoa com identidade de gênero feminina. Quando há eventos no local de trabalho para protestar contra o que chamam eufemisticamente de disparidade salarial de gênero, mais precisamente descrita como disparidade salarial entre os sexos, com frequência são promovidos como abertos a qualquer pessoa com identidade de gênero feminina, seja do sexo masculino ou feminino. O principal instrumento governamental para implementar a igualdade de gênero no ensino superior, o Prêmio Athena Swan, agora inclui uma percepção interna da identidade como fator-chave na discriminação vivida predominantemente por mulheres e pessoas transgênero, sem diferenciação adicional entre as categorias. Também é revelador que as listas reservadas apenas para candidatas do sexo feminino do Partido Trabalhista Britânico, criadas com o intuito original de aumentar o número de parlamentares do sexo feminino numa Câmara dos Comuns dominada pelo sexo masculino, agora estão explicitamente abertas a todas as mulheres, incluindo mulheres trans auto-identificadas. E quando o Financial Times nomeou as 100 principais executivas em 2018, presumivelmente para incentivar a progressão feminina aos escalões mais altos das grandes empresas, Philip Bunce, gênero fluido do sexo masculino, que usa vestidos e saias e se auto-identifica pipa por apenas parte da semana, estava na lista. A coleta de dados sobre os sexos também sofreu efeitos negativos. No Reino Unido, o censo é considerado por muitos o padrão de excelência na coleta de dados nacional, influenciando diversas análises acadêmicas sobre diferenças socioeconômicas. No entanto, no censo de 2011, o ONS aconselhou explicitamente os entrevistadores a responderem a única pergunta sobre seu sexo em termos de identidade de gênero. Embora o ONS tenha abandonado essa recomendação para o censo de 2021, substituindo sexo por sexo legal nas diretrizes, no momento da escrita deste livro, parece que as autoridades do censo da Escócia e da Irlanda do Norte ainda planejam interpretar a questão sobre sexo como sendo sobre identidade de gênero. Críticos dizem que a decisão pode afetar particularmente a qualidade dos dados sobre grupos etários mais jovens, em que é mais provável haver relatos de identidade de gênero desalinhada. É evidente que as pessoas do sexo masculino com identidade de gênero feminina não compartilham os mesmos desafios profissionais ou socioeconômicos que o sexo feminino apenas por possuírem uma identidade de gênero desalinhada, já que não compartilham a capacidade reprodutiva que origina muitas dessas dificuldades. E, em geral, é improvável alguém se confundir a respeito disso.
O sucesso do transativismo nessa área reduziu significativamente nossa capacidade coletiva de resolver o problema original, que ainda não foi solucionado. Sobre a questão, às vezes se contesta: e as mulheres inférteis? Então você está dizendo que elas deveriam ser excluídas de quaisquer medidas de proteção para o sexo feminino no local de trabalho? Não, por pelo menos 2 motivos. O primeiro é que o sexo feminino como um todo tende a ser desfavorecido no local de trabalho pelo papel reprodutivo associado ao grupo, não importa se indivíduos em particular de fato cumprem tal papel. O segundo é que não é assim que funcionam as medidas de proteção em larga escala. Elas são necessariamente generalizantes. Quando se cria uma medida focada num grupo grande, é mais eficiente aceitar que ela pode não se aplicar a uma pequena parcela desse grupo do que se dar ao trabalho de descobrir exatamente a quem a medida se aplica para então aplicá-la seletivamente. A diferença que o sexo e a heterossexualidade fazem para estatísticas de agressão. Diferenças biológicas somadas à heterossexualidade também fazem diferença social nas estatísticas de agressão. Existem diferenças significativas na prevalência de violência sexual entre os sexos. Em 2017, foi relatado que cerca de 3,1% das mulheres, cerca de 510 mil, em comparação a 0,8% dos homens, 138 mil, com idades entre 16 e 59 anos, sofreram agressão sexual naquele ano. Ao longo da vida, 20% das mulheres, em comparação com 4% dos homens, sofreram algum tipo de violência sexual. Em 2018, 2 vezes mais mulheres do que homens sofreram violência doméstica nas mãos de seus parceiros. De modo geral, o sexo masculino é responsável pela maioria das agressões sexuais e domésticas cometidas contra o sexo feminino. Essas diferenças podem ser explicadas, pelo menos em parte, em termos de diferenças típicas entre os sexos quanto à força, tamanho e agressividade direta. Não quer dizer que o desenvolvimento e outros fatores ambientais não desempenhem também um papel. É apenas o reconhecimento de que as coisas não seriam como são se os machos humanos fossem sistematicamente menores, mais fracos e menos estimulados por testosterona do que as fêmeas. Em parte, graças a esses fatos, há muito tempo existe uma norma social segundo a qual espaços onde o sexo feminino se despe ou dorme, como vestiários, banheiros, dormitórios, prisões, albergues, etc., estando, portanto, particularmente vulnerável a agressões sexuais, devem permanecer livres de pessoas do sexo masculino. Isso serve para minimizar crimes sexuais contra o sexo feminino nesses espaços. Lembre-se que os ataques sexuais podem incluir não apenas estupro e outros ataques físicos, mas também exibicionismo e voyeurismo. No geral, o sexo feminino é 3 vezes mais propenso do que o masculino a sofrer um desses ataques. Para aquelas que já foram vítimas da agressão masculina, existem centros de acolhimento e abrigos que atendem vítimas de estupro e violência doméstica. Esses, pelo menos em sua concepção, eram administrados para e pelo sexo feminino, servindo tanto para proteger as vítimas de seus agressores, quanto para ofertar um espaço de recuperação às mulheres traumatizadas. Embora isso tecnicamente pareça discriminação com base no sexo, já que os homens são excluídos, a lei da igualdade concede que ocorra como um meio razoável de alcançar um objetivo legítimo. Até pouco tempo atrás, não parecia haver controvérsias sobre espaços e serviços separados por sexo estarem abrangindo nessa concessão. Recentemente, porém, graças à reinterpretação pública e muito criativa da Lei da Igualdade, por Stonewall e outras organizações transativistas, houve uma reconceituação surpreendentemente rápida das normas relativas a espaços exclusivos para mulheres, que antes eram claramente entendidos como espaços dedicados ao sexo feminino. Agora, dizem que a identidade de gênero é o único critério para o acesso legítimo. A recomendação publicada por Stonewall para as muitas organizações inscritas em seu programa pago Campeões da Diversidade é clara, abre aspas, você deve permitir que qualquer pessoa acesse instalações, espaços e grupos que se alinhem com sua identidade de gênero, fecha aspas. Os membros do programa Campeões da Diversidade não hesitaram em agir de acordo. Em 2019, a City of London Corporation, responsável pela administração do Distrito Financeiro de Londres e também pela manutenção de mais de 40 km² de espaços verdes e parques da região,
instituiu uma política de identidade de gênero segundo a qual pessoas trans devem poder acessar espaços separados por sexo que se alinhem com sua identidade de gênero. A medida incluiu a Kenwood Ladies Pond, em Hampstead Heath, apesar da existência de uma lagoa mista e outra masculina. Desde 2015, tem sido a política do sistema prisional britânico e galês e do sistema prisional escocês, outro membro dos campeões da diversidade, abrigar alguns prisioneiros do sexo masculino que professam identidades de gênero femininas no complexo de prisões femininas, tendo ou não passado por intervenções médicas ou recebido certificado de reconhecimento de gênero. A maioria das universidades do Reino Unido agora tem políticas que alocam explicitamente as instalações separadas por sexo, banheiros, vestiários, duchas e residências, com base na autoidentificação. A política da Universidade de Cardiff diz, abre aspas, você tem o direito legal, sob a Lei da Igualdade de 2010, de acessar instalações, como vestiários e banheiros, de acordo com o gênero com o qual se identifica, fecha aspas. A política da Universidade de Leeds diz, abre aspas, pessoas trans podem usar instalações separadas por sexo, como banheiros e vestiários, de acordo com seu gênero autoidentificado, fecha aspas. E em 2019, foi relatado que havia cartazes nos banheiros públicos da Universidade do Oeste da Inglaterra perguntando: você acha que alguém está usando o banheiro errado? Quem respondesse afirmativamente era instruído a não desafiar a pessoa e sim a respeitar sua identidade e seguir com seu dia. Ao mesmo tempo, a maioria dos provedores de centros de acolhimento e abrigos para vítimas de estupro e violência doméstica não fazem distinção entre mulheres e mulheres trans, seja como clientes ou como funcionárias. Essas mudanças, tão rápidas e sísmicas, trazem consequências prejudiciais para a segurança feminina à medida que vão se arraigando. Como não se pode saber a identidade de gênero de uma pessoa só de olhar, pois na teoria não depende necessariamente do comportamento, da vestimenta e da fisionomia, isso na prática significa que qualquer pessoa do sexo masculino pode entrar no espaço e, se desafiada, alegar que o local se alinha com sua identidade de gênero. Conforme a mensagem transmitida pelo cartaz do banheiro da universidade, é esperado que as mulheres não desafiem, que apenas cuidem da própria vida. Isso, obviamente, as expõe a um risco adicional de abuso. Ainda levará um tempo para sabermos todas as consequências, em parte porque normas sociais bem estabelecidas demoram muito para serem desmanteladas. Seres humanos são animais sociais que costumam imitar uns aos outros. No momento, mesmo quando uma diretriz permite explicitamente o acesso em termos de identidade de gênero e não sexo, muitos relutarão em segui-la, assumindo que saibam de sua existência. Outros, desconhecendo as diretrizes, continuarão desafiando indivíduos do sexo oposto que entram em seus espaços. Ambos os casos contribuem para a preservação da norma genuína da separação por sexo, mas esse efeito protetor não vai durar para sempre. À medida que mais pessoas começam a descobrir essas políticas e acessar espaços compatíveis com a identidade de gênero, deixando para trás a antiga convenção baseada no sexo, não é difícil compreender como será fácil para homens mal intencionados se aproveitarem, colocando mulheres em risco. Criminologistas sabem disso, assim como profissionais da medicina e do direito. Em 2015, o presidente da Associação Britânica de Especialistas em Identidade de Gênero disse ao inquérito do governo que, abre aspas, tem sido feita a insinuação ingênua de que ninguém fingiria ser transexual na prisão se não fosse mesmo o caso, fecha aspas. Ele comentou ainda sobre um caso em que havia uma infinidade de informações da inteligência prisional, sugerindo que a força motriz era o desejo de tornar as agressões sexuais subsequentes muito mais fáceis, segundo o sexo feminino em geral, percebido como de baixo risco nesse quesito. Os casos ilustrativos vêm de lugares onde a autoidentificação foi oficializada há mais tempo e, portanto, as antigas normas sociais em torno do sexo estão menos arraigadas. Em 2018, foi relatado que 9 mulheres sem teto, num abrigo na Califórnia, foram forçadas a tomar banho com uma mulher trans que fez comentários obscenos, sexuais e inadequados e as encarou com malícia enquanto estavam nuas. No mesmo ano, no Canadá, a mulher trans Jessica Yaniv processou vários esteticistas que prestavam serviços de depilação genital à cera em suas próprias casas,
por terem se recusado a atendê-la, alegando que Yaniv era do sexo masculino. No fim, Yaniv perdeu os processos, embora aparentemente por terem sido constatadas motivações financeiras e racistas, não porque as esteticistas do Canadá têm o direito de se especializar apenas em cuidados íntimos para corpos femininos, caso escolham. Em Toronto, Christy Hanna, moradora de um abrigo exclusivamente feminino para a recuperação de dependentes químicas, foi obrigada a dividir quarto com uma mulher trans não operada. A mulher trans não fez nada de errado, mas ainda assim, a experiência fez com que Hannah e outras, segundo alegado, tivessem estresse, ansiedade, flashbacks de estupro, sintomas de transtorno de estresse pós-traumático e privação de sono. O Reino Unido também teve seus próprios casos em 2018. A prisão de Cat Dolatovsky, mulher trans, por agressão contra uma menina de 10 anos no banheiro feminino do supermercado Morrisons, em Dundee, um mês depois de ter filmado outra jovem em um banheiro de supermercado em Dunfermline. Após a condenação, alojaram Dolatovsky em uma unidade exclusiva para criminosos sem teto. E a prisão de Karen White, mulher trans que não passou por intervenção cirúrgica nem hormonal, tampouco possui certificado de reconhecimento de gênero, em uma penitenciária feminina, devido à sua identidade de gênero, situação que propiciou o assédio sexual de prisioneiras. As objeções dos transativistas aqui tendem a seguir 4 linhas principais. A primeira afirma que predadores sexuais como White e Dolatovsky não são mulheres trans de verdade. Mas por que não? Se dizem possuir uma identidade de gênero desalinhada, se encaixam num único critério exigido pelas organizações transativistas. A segunda réplica é expressa com indignação. Você está dizendo que todas ou a maioria das mulheres trans são predadoras sexuais? Não, claro que não. Assim como defender a exclusão do sexo masculino de espaços reservados ao sexo feminino não significa afirmar que a maioria deles ou todos são predadores. Não são. Repetindo, medidas preventivas costumam ser generalizantes por necessidade. Não servem como referência de caráter para um grupo como um todo. A terceira réplica é uma espécie de contra-acusação febril. E as lésbicas predadoras sexuais que têm acesso a espaços só para mulheres? Elas continuam lá, não? Ignorando o fato de que lésbicas violentas não chegam nem perto de ser um problema social urgente e documentado como os homens heterossexuais violentos, essa réplica finge que, ao instigar um espaço genuinamente separado por sexo, o plano, desde sempre, fosse excluir todos os possíveis predadores, em vez de apenas a maioria. E que, se não for esse o plano, qualquer outro que reduza os ataques deve ser abandonado por ser inconsistente. Seria uma abordagem absurda e estúpida que priorizaria a consistência lógica à ação prática eficaz. Alguma coisa é claramente melhor do que nada, ainda mais tendo em vista que o sexo masculino continua sendo a maior fonte de agressão sexual contra o sexo feminino. Uma quarta e última objeção enfatiza as vezes em que espaços separados por sexo ensejam episódios humilhantes a pessoas de aparência ambígua, quando alguém erra seu gênero, ou melhor, erra seu sexo. Sendo bem clara, isso de fato acontece em espaços separados por sexo, sobretudo com mulheres de aparência masculina. Como o estudioso trans Jack Halberstam, na época não trans Judith, escreveu, abre aspas, por grande parte da minha vida fui estigmatizada por uma masculinidade que me tornava ambígua e ilegível, fecha aspas. Em seus escritos, Halberstam informa sobre o problema do banheiro que encontrou ao longo da vida, incluindo um caso em que alguém o confundiu com um homem no banheiro público feminino e chamou a segurança. A avaliação equivocada do sexo em espaços separados por sexo acontece e é um custo muito lamentável do sistema atual. No entanto, precisa ser considerado, junto dos custos potenciais de permitir efetivamente que toda e qualquer pessoa do sexo masculino possa adentrar lugares onde pessoas do sexo feminino estão especialmente vulneráveis à agressão sexual. No todo, não acho que o primeiro dano seja pior que o segundo. A solução óbvia parece ser a introdução de espaços neutros em relação ao sexo, somado àqueles genuinamente separados por sexo, para quem se sente mais confortável neles, em vez de simplesmente abandonar a separação por sexo de vez. Não é uma competição. Os 4 efeitos do sexo que discuti neste capítulo, na medicina, no esporte, na orientação sexual e em questões como disparidade salarial e prevalência de violência sexual em combinação com a heterossexualidade, a orientação sexual mais comum,
não são influenciados por identidades de gênero. Embora a manifestação de cada efeito discutido possa variar dependendo do contexto cultural, segue havendo um efeito significativo que atravessa grandes diferenças de raça, classe e religião. Esses efeitos são influenciados pelo sexo das pessoas, pelas características de seus corpos, pelo sexo que as excita, por como tudo isso se encaixa em cada cultura e quais outros efeitos sociais são produzidos a partir daí. Mesmo que se argumente com sucesso que devemos reconhecer a identidade de gênero, não resta dúvida de que o sexo também deve ser reconhecido, monitorado e protegido na lei. Sexo e identidade de gênero não devem ser colocados em competição.